Salmo de número 126, versos a seguir, e daqui procurar tirar uma porção da palavra, alguns ensinamentos para os nossos corações. Então, se possível, abra a sua Bíblia, Salmo de número 126. Acharam? Diz assim o texto: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Podeis assentar. Nós queremos trabalhar esta palavra e trazer uma aplicação aos nossos corações no dia a dia, pois estamos vivendo momentos tenebrosos, momentos difíceis, porque as ideologias estão aí avançando e muitas das vezes entrando de forma sutil no seio da igreja. E nós, cristãos, nós líderes, precisamos desse momento, desses eventos, para refletir a palavra de Deus. É muito importante, né? E parabéns à organização, pastor Hebron e toda a sua equipe da educação teológica, e aos novos, né, formando, parabéns a vocês pela escolha de tirar um tempo e produzir um seminário teológico, um seminário de estudos da palavra, onde possa, assim, fazer, mexer no nosso coração, na nossa mente, fazer uma reciclagem e também deixar que a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz, ela é poder mais penetrante que espada de dois gumes, e ela precisa ser viva, verdadeiramente eficaz, dia a dia na nossa jornada. Então, é muito bom estarmos aqui, como fomos apresentados. Também temos nossa escola de teologia e temos aí já 15 anos, né, nessa carreira, distribuindo material teológico, escrevendo. A gente escreve também para o Mensageiro da Paz, de vez em quando estamos lá. Esse mês de setembro saiu mais um artigo e nós estamos sempre aí produzindo material para verdadeiramente oferecer à Igreja do Senhor e todos aqueles que buscam conhecimento crescer, né? Crescer na graça, crescer no conhecimento e fazer um diferencial no mundo, né, pós-moderno, onde nós estamos encontrando muitas coisitas, né, novidades, né, que estão entrando dentro da igreja. Então vamos lá. Esse salmo é um dos salmos da composição de 15 salmos de degraus, também conhecido como salmos da romagem, dos peregrinos, de peregrinação. Eles vêm trazer, no seu contexto, um resgate também da sua história, onde o povo de Israel, indo para Jerusalém, sempre tinha as festas, 3 principais festas, né, de Israel, e eles indo a subir, né, para Jerusalém, eles vinham cantando, eles vinham em caravana e vinham recitando os salmos que traziam à sua memória pontos fundamentais, né, da ação de Deus, da sua caminhada na terra prometida, a conquista, revelando Deus, um Deus pessoal, um Deus preocupado com o seu povo, um Deus que não deixava, né, faltar a provisão necessária para
o seu povo. Então, dentro dos salmos, nós vamos ver sempre o homem, né, fazendo assim, um louvor a Deus, né, revelando e exaltando o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e retratando o homem falando de Deus, né. É interessante porque ninguém vai falar daquilo que não conhece, mas os salmistas, eles tinham todo esse cuidado de falar das bondades, das misericórdias, das ações, né, das atitudes que Deus tomava diante de certas situações e representando também sempre o cuidado do homem quando aprendia na disciplina que Deus dava para retratar dizendo que ele é santo, que ele é poderoso, que ele deve ser adorado e que a ele toda a glória. Então, é muito bom ler os Salmos porque nós vamos ver, né, um testemunho do homem transformado pelas grandezas e as benesses do Senhor, e aí ele pode testemunhar que Deus é bom. Amados, então entrando nesse contexto do Salmo 126, nós podemos assim observar o seguinte: um ato restaurador de Deus para com o seu povo. Quando o verso 1 ele vai dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, aqui nós podemos observar nesse salmo dois contextos. O primeiro, uma lembrança, um resgate da restauração de Deus, porque era promessa do Senhor. E depois, então, do verso 4 para frente, nós vamos ver uma ação de restauração futura, né? Algo que viria ainda. Então, é muito importante nós observarmos nos Salmos, no texto em tela aqui, que há uma referência também de um futuro próximo que a igreja está almejando. Ela está aguardando. E isso é muito bom. Então veja que no verso 1, nós podemos observar que o Senhor trouxe do cativeiro uma parcela do seu povo, porque para lá ele também levou a ponto de trabalhar, de ensinar e de trazê-los dentro de uma realidade necessária a qual Deus estabeleceu para o seu povo. Quando você olha o povo de Deus, Israel saindo do Egito, foi em direção à terra prometida e estavam aptos a entrar, de repente, por uma desobediência, eles passam a ficar 40 anos no deserto, circulando. Moisés ali pagou um preço caro com aquele povo, e Moisés, devido à situação de um povo obstinado, um povo de dura cerviz, ele não conseguiu entrar na terra da promessa. Por quê? Porque cansou. Chegou o momento de ele tomar uma atitude, fazer algo que Deus não estabeleceu, e aí levou ele a perder a entrada da terra. Mas dentro de um projeto de Deus, nós sempre temos que entender Deus nos seus atributos da onisciência, da onipotência e da onipresença. Nós entendemos que Deus, ele sabe de todas as coisas. A onisciência de Deus, ela leva a nós a entender que o projeto maravilhoso de Deus já está totalmente preparado, completo, não tem falha. Somente Ele pode ir lá no final, observar os detalhes, voltar e trazer o seu povo, a igreja, na época Israel, para completar toda a boa obra e garantir que Ele vai cumprir a promessa. Então veja, quando Moisés cai por não
poder entrar na terra prometida, Deus já estava levantando um outro líder, porque Deus que dá pastores, é Deus que dá a liderança para a igreja. E aí então entra Josué, e Josué, ele passa agora, além Jordão, a estabelecer o grande projeto de Deus, conquistar a terra prometida. E ali vai ter uma diversidade de nações, né? Deuses pagãos ali, que poderiam atrasar ou atrapalhar o projeto de Deus. Então Deus falou, olha, é necessário conquistar a terra. E pode dizimar aquelas nações que têm deuses e ídolos estranhos, para que o meu povo não se corrompa. E tudo isso no início foi maravilhoso. Mas a partir do momento de conquista, o que nós podemos observar? O povo já estava dominando a terra prometida. O povo já estava de posse. E quando agora eles estão conquistando os resultados, os seus sonhos estão sendo estabelecidos, estão se concretizando, passa agora a falhar, passa a ignorar os mandamentos, passa a se casar com mulheres, né, que não tinham a mesma linha de pensamento, não tinham a mesma origem, começam a se misturar, e aí nesse processo, como não eliminaram aquele povo pagão totalmente, eles começam a observar deuses, ídolos e costumes e hábitos que não eram da linhagem de Israel. E isso é perigoso. Duas coisas nós podemos perceber quando nós negligenciamos no mandamento da palavra de Deus. Quando nós se colocamos de uma relação rotineira na relação com Deus, colocando Deus um ser distante, longe, parece que não está no nosso meio. Quando faz um entendimento dessa natureza, deixando Deus lá no céu, nós parece que se acostumamos e começamos a deixar seguir o desejo do nosso coração. Mas o coração do homem é falho, é errático e pode desviar dos seus propósitos. Então veja, essa condição, quando nós na nossa caminhada deixamos de buscar a presença de Deus, de estar observando os mandamentos do Senhor, nós iremos cair. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E para ela ser verdadeiramente, constantemente viva no nosso coração, nós temos que estudar a palavra. Nós precisamos ter a palavra como a âncora para nos estruturar, nos fortalecer e não ficar, à deriva, à sorte dos ventos. Hoje em dia, a sociedade, as ideologias estão aí soprando uma série de erros, de sofismas, para poder enganar, para poder enfraquecer a fé. E nós, igreja do Senhor, estamos muitas das vezes bebendo dessa fonte torta, corrupta e pecaminosa. Porque o invólucro vem bonito. O invólucro vem, de repente, sendo gracioso. Mas quando nós observamos o texto e entendemos aquilo que o Senhor falou e Moisés recomendou, Josué, ensina a palavra para o meu povo, porque lá, além Jordão, vai ter dificuldades. Mas se estiver estruturado na palavra, não se desviará. O salmista, no Salmo 119, ele vai dizer entre os seus versos: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Então veja a importância de andar em comunhão com Deus, trazendo Deus para próximo, porque na pessoa do Espírito Santo Ele habita no meu ser. Então não precisa eu gritar, berrar e fazer tantas coisas para dizer Deus me escuta. Não, Deus é só olhar para cá em direção ao coração e falar: Deus, abençoa a minha vida, guarda e fortalece. Ele está aqui. Por quê? Porque Ele mudou o nosso cativeiro. E isso é motivo de alegria. Uma outra condição que nos afasta de Deus é quando nós nos deixamos acostumar com o dia a dia, com as coisas da vida, começamos a buscar riquezas, começamos a buscar outros objetivos, começamos a estar estabelecendo alianças que Deus não está no negócio. Isso nos afasta de Deus. Nós abandonamos. E o que aconteceu com Israel? Justamente isso. Deus prosperou, abençoou, deu as condições e eles se esqueceram de Deus. Foram justos. Os príncipes, os reis e muitos dos profetas que se desviaram para falar aquela palavra agradável ao rei, não falavam a verdade. E quando alguns falavam a verdade, eles iam para o calabouço. Então toda a história de Israel estava sendo agora corrompida, porque estavam desobedientes, estavam entrando por caminhos os mais diversos, menos pela direção e na vontade de Deus. Então esse cenário mostra uma situação que Deus precisou tratar com o povo. E aí nós vamos recobrar Deus usando o Império Assírio, que estava com toda a força. Eles vêm e tratam com o Reino do Norte e vai e leva cativo o Reino do Norte, Samaria, capital, adoradores do bezerro de ouro. Irmãos, olha que terrível. Um povo que viu Deus abrir o mar vermelho, um povo que observou as belezas da bondade, da provisão de Deus, simplesmente depois entra por caminhos dispersos e aí vão buscar no ídolo e vão adorar o bezerro de ouro em Samaria. Então, essa condição de rebeldia contra o Senhor, Deus permitiu a Síria levar para cativeiro. E depois a Síria tenta levar e entrar em Judá, em Jerusalém, mas Deus dá o livramento e o povo não aprende. O povo do Reino do Sul agora começa a entrar pelo mesmo caminho. 130 anos antes viram ali o Reino do Norte cair, viram Deus tratar com aquele povo, mas não mudaram as suas atitudes. E aí entra então agora o reino, o Império Babilônico, que já dominou a Síria, já está em voga agora, podendo conquistar as nações, e eles vêm então agora sobre Jerusalém, no ano 586, e toma Jerusalém, destrói, mata pessoas, faz uma desgraça naquela cidade, a ponto de levar para o cativeiro. 70 anos fica Israel no cativeiro, porque desobedeceram, se afastaram da direção, ignoraram os mandamentos, não guardaram a palavra. Então agora, quando eles estão subindo para adorar novamente em Jerusalém, eles vão cantando esse louvor. É um cântico de peregrinação, um cântico de degraus, e aí ele fala: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Já não acreditavam mais, já achavam que não tinha mais possibilidade. E de repente agora, Deus na sua bondade, Ele entra para restaurar o seu povo e trazer novamente para a sua terra. E aí agora eles começam a cantar: quando o Senhor trouxe do cativeiro, ou seja, não esqueceu Deus de nós. Deus foi fiel, mesmo nós não sendo fiel, Ele permanece fiel.
Isso é muito importante, igreja. É bom quando nós estudamos o texto, não com leitura dinâmica, mas nós paramos e meditamos e mergulhamos nele e pedimos a misericórdia do Espírito Santo. Revela a tua palavra para que eu guarde no meu coração. E assim o Deus Todo-Poderoso fez. E aí é tão interessante que essa alegria, ela vai ser contagiante. Quando nós olhamos o verso 2, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esse. Olha que interessante. No verso 2, nós vamos ver o reflexo de relembrar da onde estávamos para onde estamos no momento. Isso nos traz, isso é importante. Às vezes tem pessoas que dizem assim: olha, irmãos, você está na casa de Deus, deixa teus problemas lá fora, esquece teus problemas. Não, traga os teus problemas aqui. Sabe por quê? Porque os teus problemas é como aquela pedrinha no teu sapato que incomoda. Os teus problemas é como aquele fardo que às vezes está pesando nos seus ombros. Mas você está na casa do Pai, você está no ambiente da graça, a presença dele é real, é verdadeira, dentro da casa de adoração. Então quando nós se lembramos daquilo que nos aflige, daquilo que nos persegue, daquilo que nos oprime, nós temos motivo para quê? Para se alegrar, porque ele nos retirou com mão forte e nos deu garantia de vitória. Aleluia. É muito bom. Então Israel vinha recobrando a sua história, e agora então vem aquela efusão de alegria no seu coração, a ponto de dizer: a minha boca ela se enche de riso, minha língua ela está afiada para cantar louvores de adoração. Por quê? Porque o Senhor foi bom para comigo. No Salmo 103, o salmista vai dizer: bendize a minha alma, Senhor. Olha, não esquece de nenhum de seus benefícios. Tudo o que há, tudo o que tem aí dentro, alma, bendiga. E não se esqueça que foi Ele que guardou, que foi Ele que livrou, que foi Ele que resgatou, foi Ele que te restaurou, foi Ele que te dá força, é Ele que te dá vida, é Ele que tem alegria abundante, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o salmista evoca a alma bendizer ao Senhor, e tudo que há, se há trauma, se há crise, se há conflito, tudo tem que bendizer, tudo tem que ser gratidão. Não fica preso, atribulado com coisas dessa vida. A sua alegria tem que ser renovada, porque Deus é Deus na sua história. Então tenha sempre uma língua de cânticos de adorador. Não é bom o crente andar na murmuração, na maledicência. Isso afasta Deus. Deus não tem prazer em estar no ambiente, e o Salmo 1, ele vai dizer isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é quem não anda nesses caminhos, quem não vive essa realidade. Por quê? Porque Deus não está nesse negócio. Deus não tem prazer de estar compartilhando ou dividindo da sua glória, da sua provisão com aqueles que olham e desprezam. Mas Deus tem prazer quando aquele que medita na palavra dia e noite. Por quê? Porque guarda o mandamento no coração. E isso faz a diferença. Nós podemos ver na continuação, a alegria e a euforia era tanta, mas ainda estavam com dificuldades.
Voltar uma parcela é a época onde verdadeiramente está vindo Esdras, está vindo Neemias, está vindo o profeta Ageu, Malaquias, Zacarias, tudo nessa época eles estão voltando. Estão vindo do cativeiro para quê? Para reconstruir. Agora o Império Medo-Persa, na pessoa de Ciro, ele decreta e diz, pode voltar, e vão lá. Começa a reestruturar, edifica o templo, a casa de Deus, constrói os muros, faz o ambiente ficar mais adequado, mais interessante. Volte para a sua terra. A concessão do rei Ciro para Neemias e a provisão que ele dá, vem Neemias agora, mas os embates estão lá, porque chega agora a leva de retorno do cativeiro, encontra uma Jerusalém destruída, uma terra abandonada, uma terra cheia de estrangeiros. Por quê? Porque ali estava abandonado, então encheu-se de pessoas, estrangeiros, outras nacionalidades, ali para poder desfrutar do restinho que sobrou, e agora está voltando Israel. E é interessante que novamente, depois de estarem ali, o povo começa a se esquecer novamente de Deus. O povo começa a negligenciar, a ponto de Ageu falar, ei, vocês estão se enriquecendo, vocês estão construindo suas casas, vocês estão buscando patrimônio para você. Como é que fica? Vai ficar abandonada? Trazendo uma aplicação para os nossos dias. Hoje, muitas das vezes nós líderes temos que ficar insistindo, temos que ficar convocando para vir adorar. Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que quer chegar na glória? Cadê o povo que foi restaurado? Que foi arrancado da escravidão do pecado? Não é motivo para cantar na casa do Senhor, para adorar a Ele? Ou nós estamos entrando por caminhos o mais diversos, segundo o nosso coração, e abandonando as benesses do Senhor, a ponto de Deus levantar, e vai sempre levantar um profeta, um arauto, alguém que vai profetizar o texto, a palavra, para mexer, para mudar o conhecimento ou a reflexão que estão construindo. A palavra tem que ser pregada, a palavra tem que ter a unção, a graça e o poder de Deus para mudar o coração do homem caído. E Ageu foi um grande profeta que se levantou. Malaquias, Zacarias se levanta e contrapõe. Esdras chama a atenção do povo. Nós precisamos construir o templo, a casa de Deus. Ele precisa estar presente no nosso meio. Não adianta falar bonito, não adianta cantar maravilhosamente, não adianta ter igrejas suntuosas espalhadas por essa terra, se a presença do Deus Santo e Poderoso não estiver, é tudo em vão. E é tão interessante o que Deus fez no meio do seu povo, que nós podemos ver aqueles estrangeiros em Jerusalém dizendo, grandes coisas fez o Senhor a estes. Olha que interessante. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Todo mundo via o que Deus fez. Todo mundo estava vendo a provisão, a ação de Deus mediante a sua misericórdia, a sua piedade sobre o povo. Mas o povo parece que estava preocupado. Nossa terra está devastada. Não temos riqueza suficiente, não temos estrutura, se acovardando, se amedrontando, enquanto lá fora um povo estava vendo Deus operar. A ponto que isso trouxe atenção, e no verso 3, passam a confirmar, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Depois que Deus trata, depois que Deus chama a atenção, eles caem em si,
eles começam, verdadeiramente é motivo de adorar, é motivo de exaltar, é motivo de louvar, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e isso nos traz alegria, isso nos contagia, isso nos mostra que verdadeiramente nós não éramos merecedores. Isso é muito importante, amados. Quando nós observamos os aspectos passados para nos dar motivação daquilo que éramos e agora o que somos e para onde vamos, isso precisa ser vívido no nosso coração para poder nos motivar, e a motivação nos faz buscar os nossos sonhos, nos faz buscar os nossos objetivos. E qual era o objetivo de Israel? Reconstruir a sua terra, lembrar também lá do povo que ainda estava em cativeiro. E aí eles fazem assim, no verso 4, uma oração. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Em outras versões, a corrente do Negueb. Faze-nos. Ou seja, Senhor, eles estão lá ainda. Tem um grupo que não veio lá, Senhor, no cativeiro. Alguns já morreram, perderam as esperanças. Nós estamos aqui, estamos alegres, mas Senhor, olha por eles e faz-os regressar. Traga-os novamente para junto conosco nós possamos verdadeiramente adorar, estar completa a nossa alegria e poder verdadeiramente dizer que Tu és bom em todo o tempo. Era uma forma de analisar. E tinha outra maneira que também nós podemos entrar para uma compreensão do texto. É quando entendemos que estamos na terra difícil, estamos em momentos de aridez, deserto, sem esperança, sem suprimentos, sem condições. Senhor, lembra das correntes do Negueb. Lembra das correntes do sul. Senhor, faça o movimento da Tua misericórdia. E aí, para entendermos isso, como é que era esse fenômeno? A região era desértica. Na região de cadeias montanhosas do Negueb, no sul. E quando tinha a falta do tempo das chuvas, os ribeiros, os rios, eles se secavam. Ficava às vezes somente um filete de água passando. Mas o povo tinha que plantar. O povo tinha que semear. O povo tinha que produzir. E agora eles estão em escassez. Estão com dificuldades. Não tinha mais aquele tempos áureos de prosperidade. Lembra quando passaram a terra do deserto para a terra prometida, além Jordão? O que era a promessa? Terra que mana leite e mel, prosperidade. Mas agora estão voltando do cativeiro, estão desfrutando de aridez, de crises, de momentos difíceis. Mas eles precisavam plantar, eles precisavam semear. E aí entra o verso 5, dizendo: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O que é isso? Quando nós entendemos o processo da semeadura, agora Israel com poucas sementes, eles iam semear num ambiente árido, desértico, sem muita esperança. Dependiam totalmente de um milagre, da provisão de Deus. Por eles estavam vendo, nós temos poucas condições, mas se Deus nos abençoar, se Deus verdadeiramente cumprir o projeto e a proposta dele, então
podemos lembrar que nas correntes do sul, ou seja, nas correntes do Negueb, o tempo da chuva vai chegar. E quando chegar o tempo da chuva, ela cai nas montanhas e ela vem começando a encher os riachos, os ribeiros e os rios, passando agora da possibilidade da fertilização. Então, se nós semearmos, vamos clamar, vamos esperar, vamos confiar em Deus, porque Ele é o único que pode nos dar a provisão. Então eles almejavam: Deus, as correntes, Senhor do sul, aguardamos um milagre. Deus, quando nós precisamos, Senhor, de água, Tu falou para Moisés ferir, Tu falou para Moisés falar, e o milagre aconteceu. Quando precisávamos, Senhor, do pão, Tu desceu o maná do céu, nos supriu. Deus, também queríamos carne e Tu mandou carne, Deus. Agora precisamos que as correntes do sul entrem em ação. Manda chuva, Pai. Haja chuva em abundância, porque as minhas sementes são poucas, mas se Tu, ó Pai, trabalhar, elas vão crescer, elas vão produzir e vão dar muita semente, e nós seremos prósperos. Então, amado, quando eles levavam a preciosa semente, andando, chorando, eles tinham por certeza que voltariam sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Essa é a história do povo de Israel no Salmo 126. Cantavam indo para as festas para adorar em Jerusalém, lembrando de tudo que Deus fez, mas uma vívida esperança de que Deus não o abandonaria e que ainda iria restaurar o seu futuro. Agora vamos trazer para os nossos dias. Vamos fazer uma aplicação agora para a nossa realidade. Nós estávamos caídos, fruto da desobediência de Adão. O homem ficou sem esperança. O homem caiu do propósito que Deus estabeleceu para ter contato, comunhão. Na sua desobediência e rebeldia, o homem cai da graça. Deus restaura provisoriamente, estabelece um período de tempo aonde nós podemos ver na antiga aliança que sempre teria todo ano o dia da expiação nacional, aonde o sumo sacerdote teria que entrar no lugar santo dos santos, na presença do Altíssimo, e ir lá aspergir o sangue para a expiação. E durante um ano eles estariam provisionados, justificados, cobertos. Mas Deus fez uma promessa lá em Gênesis 13:15: da semente da mulher virá um, aleluia. Promessa gloriosa. E ele, quando vir, ele pisará na cabeça da serpente, ele vai esmagar, ele vai dar garantia. É ele o fiel depositário para garantir a renovação, a restauração, a redenção do homem caído. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo na cruz do Calvário e olha para lá e vê a grande misericórdia do Senhor, a sua bondade, a sua infinita graça, concedendo a promessa e cumprindo a perfeito sacrifício, nós podemos então entender: estávamos caídos sem paz, sem esperança, sem alegria, mas Ele morreu por mim e por você na cruz, e Ele nos restaurou. E a partir de agora, o Evangelho é poder de Deus, a boas novas de transformação, a graça é revelada, e a partir disso nós podemos dizer: eu tenho a alegria do Senhor, porque Ele me restaurou. Eu era caído, eu era sem esperança, e eu agora estou vivo pela glória e pela graça e a bondade dEle. Isso é motivo de eu adorar, isso é motivo de eu me alegrar, isso é motivo de eu superar toda a crise momentânea no dia a dia da minha rotina, porque o mundo é mau,
O mundo jaz no maligno e Satanás, senhor desse mundo, ele quer matar, roubar, destruir a nossa fé. Mas se eu guardar a palavra de Deus, entender que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, se eu entender que eu preciso mergulhar na palavra para estreitar com Deus relação de comunhão, afinidade, sabe o que acontece? A alegria do Senhor vai ser sempre a minha força. E posso estar triste um dia, posso estar caído uma hora, mas eu tenho a felicidade do Espírito de Deus amparado e pousando no meu coração. Então é motivo de eu dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Quando nós entendemos isso, recebemos uma missão. Talvez você pode dizer assim: pastor, eu sou novo convertido, eu estou caminhando na fé, como eu vou semear? A palavra diz: os que semeiem em lágrimas cegarão com alegria. Eu tenho essa missão, eu tenho fogo que aquece a minha alma, e ela diz que eu preciso lançar a boa semente. O que é a boa semente? É a palavra de Deus. E a igreja tem esse propósito na terra. Ela tem que lançar a boa semente, mesmo que nas agruras somos perseguidos, somos incompreendidos, às vezes queremos fazer o bem, se levanta Satanás, se levanta movimentos, tentam abater, acalar a nossa voz, mas não esqueça, amado, como Israel semeava chorando, mas eles tinham esperança que do céu viria a provisão. Assim como nós vamos semeando, vamos levando a palavra, às vezes chorando, somos incompreendidos, às vezes na casa do Pai, muitas das vezes perseguidos, somos motivos de chacota e tantas coisas. Às vezes as finanças apertam, às vezes as crises não alcançam, às vezes a enfermidade nos atinge, as setas tentam nos derrubar. Tudo isso faz nós gemer, faz nós chorar, mas não podemos parar de marchar na terra para falar a palavra de Deus. Temos que semear, temos que plantar, temos que levar e dizer que Jesus está voltando, Jesus vai buscar a sua noiva. E quando nós entendemos assim, nós clamamos também pela corrente do Negueb espiritual. E o que é a corrente do Negueb espiritual, igreja? Quando Jesus foi ser assunto aos céus, ele falou: Pai, envia o Consolador, aleluia, envia ele para poder lembrar de toda a palavra que eu ensinei, envia o Consolador para estar no meio deles. Eu não quero que eles fiquem órfãos. Você começa a entender as correntes do Negueb, as correntes do sul que traziam esperança. Na hora que você estiver evangelizando, na hora que você está na frente da congregação, o inimigo se levanta, a crise vem e tantas dificuldades, você tem que falar: Senhor, manda o Espírito Santo, manda ele refrigerar a minha alma, manda ele acalentar o meu coração, manda o Espírito Santo vir como rios de água viva que vão fluir dentro do seu interior, como diz Jesus na sua palavra. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva vão fluir do seu interior. Isso fala de quê? Da dinâmica, do movimento, das correntes do Espírito Santo que habita no nosso meio. Ele precisa ser adorado, ele precisa ser louvado. Então você vai gemer, você vai chorar, mas a alegria do Senhor vai tomar você na pessoa do Espírito Santo, e você vai trazer almas, e você vai trazer molhos, e você vai trazer dividendos para poder ofertar a Deus e dizer: Senhor, tu me desses, multipliquei esses talentos. Senhor, eu ganhei 2 talentos, mas aqui está, Senhor, o resultado do meu trabalho. Foi difícil, foi, mas aqui está 2 a mais. Mas não seja como aquele que foi infiel, que foi negligente.
Quando o seu Senhor falou, olha, eu te dei um talento. Ah, Senhor, eu era tão pequenino, eu era tão incapaz, eu não via a condição. Olha, Senhor, e eu conhecia o Senhor. Eu sei que o Senhor ajunta onde não espalhou. Então eu fiquei com medo. E eu fui lá e cavei, enterrei. Ei, não cave. Não enterre aquilo que Deus te deu. Entenda? Está chorando, está gemendo, está doendo. Semeia. Diga, Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Ah, pastor, eu estou começando, não entendo. Vai fazer teologia, vai estudar e vai pedir, Deus, revela a tua palavra, vai buscar os livros. Hoje nós temos muitas facilidades. Capacita-se e leva a semente, a palavra que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo. E algo mais, semeia uma semente de esperança no coração do mundo aí fora. Jesus está voltando para buscar os seus. Se você assim entender, amado, se você assim verdadeiramente fizer, Deus vai honrar a sua fé, mas jamais enterre aquilo que Deus te deu. Duro é para aquele que negligencia e abandona um chamado, uma vocação, um talento que Deus deu. Nessa noite tão importante, quando nós podemos analisar o texto e aplicar no dia a dia da nossa jornada, é um pouquinho só de tempo. Ele é fiel, ele prometeu e ele vem buscar a sua noiva, uma noiva imaculada, uma noiva sem mancha, sem rugas, uma noiva que está sendo guarnecida pelo Senhor Espírito Santo. Ele está cuidando, Ele está preparando, Ele está adornando essa noiva. Por quê? Porque precisamos ser adornados, porque a noiva não pode vir com qualquer roupa no dia do seu matrimônio. Ela precisa estar linda, ela tem que ser o centro, a atenção é para ela. E o nosso Senhor falou, a igreja é a minha noiva, nós somos a noiva do Cordeiro. E agora olhando pessoalmente, individualmente, como você está sendo adornado? Como você está se comportando? Você está se preparando? Você está pedindo, Espírito Santo, sonda o meu coração e vê se há algo errado, algo mal. Sim, vê se eu estou dentro dos conformes, conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo isso. Por quê? Porque eu sou a noiva, você é a noiva, e eu quero estar naquele dia, quando Ele falar e bradar, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança tudo aquilo que já está preparado desde antes da fundação do mundo. Vai ser maravilhoso. E eu quero estar lá. E você quer estar? Então fique em pé nesse momento. E que a alegria do Senhor possa estar contagiando o seu coração. Que essa palavra possa ser um ato restaurador de Deus nessa noite, na sua vida. Que Deus possa sondar o teu coração. Se você está na crise, num momento difícil, numa aflição, numa angústia, entenda que há provisão do Senhor. Deus tem restauração para a sua vida hoje. E eu quero orar por você. Você coloca a mão no seu coração. Nesse momento é você e Deus. Esquece o seu amigo aí, vizinho do banco. Esquece agora os pensamentos talvez que te afligem, mas comece a elevar o seu pensamento a Deus e direcionar Ele dizendo: Deus, eu sou teu servo,
Deus, eu fui comprado com o sangue do Cordeiro. Deus, eu fui retirado da escravidão de Satanás. Tu tirou e quebrou aquela cadeia. Tu botou por terra todo o fardo pesado. E hoje eu estou aqui, Senhor. Renova a minha esperança. Fortalece a minha alma. Então ore, clame, adore, tenha esse momento assim com Deus e começa a deixar o Espírito do Senhor que está sobre nós nesta noite descer como chuva, a chuva graciosa do Espírito Santo que vai caindo num coração talvez pesado, num coração aflito. Ó Espírito de Deus, maravilhoso, Senhor, é a tua palavra. E quando nós profetizamos a tua palavra, Pai, nós podemos sentir a tua unção descendo. Nós possamos assim, ó Pai, sentir o teu cuidado, a tua provisão. Hoje muitas vidas que aqui estão, eu não conheço, eu olho sua fisionomia, eu não consigo entrar no profundo da sua alma, eu não sei o cerne no seu coração, mas tu és Deus. Tu és o Espírito Santo que quer habitar, que quer fazer morada. Senhor, então entra com provisão, porque está subindo, Pai, adoração nesta noite, está subindo louvor, Senhor, está subindo glórias para Ti, em reconhecimento que Tu és o único Senhor da nossa vida. Não há outro Deus, não há algo semelhante, somente Tu, ó Pai, é o Todo-Poderoso. E nessa noite derrama da Tua unção, vai restaurando, vai regenerando, vai perdoando, vai resgatando vidas com a alegria do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, agradecemos para todos sempre, e todo o povo diga amém.